Bom dia. Hoje é aula de Sociologia para o terceiro C. Eu estava procurando um material que infelizmente eu não encontrei, mas vamos dar continuidade, aos nossos estudos do capítulo 6. Então, hoje nós vamos falar de formas de participação política, partidos e sistemas eleitorais. Hoje é dia 22 de novembro de 2021. Os partidos políticos são organizações alicerçadas em uniões voluntárias, orientadas para influenciar ou conquistar o poder do Estado. Sociologicamente, são estruturas fundadas na ideologia da representação política. Juridicamente, são organizações de direito privado que congregam cidadãos com afinidades ideológicas. De fato, são forças políticas que contestam oposição ou sustentam situação os governos e estão em permanente tensão na luta pelo poder institucionalizado. Ok? Aí nós temos, dentro do sistema dos partidos, uma tipologia básica. O monopartidário, o poder está concentrado no comitê dirigente do partido ou do seu secretário-geral, como é a situação do Partido Comunista Chinês. Bipartidário, quando atuam apenas dois partidos. O bipartidarismo pode ser real, como o que existe nos Estados Unidos, que na prática sempre chega para a disputa da presidência o Partido Republicano e o Partido Democrata, mas existem outros partidos lá. Ou um bipartidarismo formal, como foi o que aconteceu no Brasil durante a última ditadura civil e militar, em que oficialmente só existiam dois partidos. A Arena, ligada ao governo dos militares, e o MDB, que era a oposição tolerada, Mas era uma coisa legalizada, existia formalmente na lei, na Constituição de 1967. E o multipartidarismo, quando vários partidos disputam as esferas governamentais, como ocorreu e vem ocorrendo no Brasil desde a redemocratização. A existência de partidos políticos requer o estabelecimento de regras pelas quais os representantes são escolhidos. Esse conjunto de regras é o sistema eleitoral. Nesse sistema, a legislação eleitoral é o conjunto de regras que disciplina as eleições e estabelece normas, datas e horários para sua realização. Em geral, tais regras são diferentes para a disputa dos cargos do executivo, que são o presidente, os governadores e os prefeitos, e do legislativo, que são os senadores, deputados federais, deputados estaduais e os vereadores. No Brasil, a votação para o poder executivo é sempre majoritária, isto é, elege-se o candidato mais votado. Para o legislativo, a votação é, na maioria das vezes, proporcional, ou seja, o voto vai para o partido ou frente partidária e, mediante a aplicação do coeficiente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de vagas, transforma-se em cadeiras legislativas. Uma virtude dos sistemas majoritários é que elas permitem uma base mais sólida para a formação do governo, na medida em que há uma tendência menor de divisão dos votos entre os diferentes partidos concorrentes. Já o sistema proporcional tem entre suas principais qualidades a expressão eleitoral dos mais diferentes segmentos sociais, abarcando os grupos minoritários. No Brasil, atualmente, os cargos do Executivo e do Senado Federal são preenchidos mediante eleições majoritárias. Já os cargos do Legislativo, com exceção do Senado, são preenchidos por eleições proporcionais. O Congresso Nacional Brasileiro é bicameral, sendo formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O sistema eleitoral também regula o método pelo qual são escolhidos os candidatos que concorrerão à eleição. Pelo regime de lista fechada, o partido seleciona e enumera a relação dos candidatos à eleição. Cabe ao eleitor votar na lista e não no candidato individual. Isso permite aos dirigentes partidários um controle maior sobre os políticos e sobre o eleitorado. Pelo regime de lista aberta, o partido seleciona seus candidatos, mas eles disputam livremente o voto individual do eleitor. Esse sistema confere maior independência aos candidatos,
e à escolha do eleitor, mas limita o controle do partido sobre o comportamento do político. Em resumo, o sistema eleitoral vigente no Brasil, definido principalmente pela atual Constituição Federal de 1988, manteve alguns problemas de representação. No sistema proporcional de lista aberta, há incentivo à coligação entre os partidos. Esse fenômeno, essencial para a sobrevivência dos partidos pequenos, provoca maior fragmentação partidária, dificulta a formação de maiorias estáveis nos parlamentos e obriga o partido do Poder Executivo a negociar alianças e coalizões para governar. Há também dificuldades com as listas abertas, pois os candidatos adquirem grande autonomia de campanha, contrariando muitas vezes orientações e objetivos coletivos do partido. Como a disputa eleitoral é mais centrada em candidatos do que em partidos, esses últimos perdem prestígio diante dos eleitores. Então, assim, na lista aberta, na última eleição municipal, se eu não me engano, foi proibida a coligação ou a frente eleitoral para a vereança, para os cargos de vereador, né? Podia coligar, mas só para apoiar o majoritário, o prefeito. Para disputa dos cargos de vereador, ficou proibida as coligações. Então, os partidos pequenos, eles tiveram mais dificuldade de conseguir representação, né? Porque envolve recursos, envolve gente trabalhando, né? O outro problema é essa questão da quando o candidato ele é mais famoso, mais conhecido que o próprio partido político que ele faz parte, acabam acontecendo dois fenômenos, né? Ou ele quer mandar no partido, ou ele se descola do partido, né? Essa questão de se descolar, quer dizer, ele não tem compromisso com as posições políticas do partido. A gente teve agora nessa votação no Congresso Nacional sobre essa medida, essa proposta do orçamento, né? Um orçamento para o novo Bolsa Família, o Brasil, alguma coisa chamada Brasil, né? Para ficar no lugar do Bolsa Família. Aí toda uma votação vinculando várias obrigações fiscais, né, para liberar essa verba para o governo federal, e ao mesmo tempo uma discussão de orçamento, de liberar a verba para a emenda parlamentar, que até o Supremo Tribunal Federal se envolveu e proibiu, e parece que tem gente que desobedeceu e já está investigando. Mas, enfim, um partido como, por exemplo, o partido do Ciro Gomes, do candidato Ciro Gomes. O Ciro Gomes foi contra essa proposta do governo federal. Aí teve um problema sério no partido dele, porque o partido dele parece que tem 15 deputados federais e 10 votaram com o governo federal e não com a orientação partidária. Aí ele radicalizou, né? Falou, ó, se continuar assim, eu não sou candidato a deputado, à presidência. Não sou mais candidato à presidência por esse partido. E aí a bancada se reuniu com o partido e parece que boa parte dos 10 que votaram com o governo voltaram atrás. Parece que metade voltou atrás. E aí ele manteve a candidatura. Mas assim, isso demonstra, né, a autonomia que o parlamentar tem em relação ao partido quando ele se considera, ou ele é realmente mais famoso que o partido. E aí esse sistema de votação proporcional permite isso, né? Por exemplo, em países como a Alemanha não é assim. As pessoas votam no partido, aí o partido internamente que estabelece a lista. Aí vai ocupar as vagas, aí o partido, por exemplo, estoura de votos. Aí, vamos dizer assim, que nem a gente, é 517 vagas. Das 517 vagas, o partido consegue 170 cadeiras. Aí é o partido que estabelece quem são os 170 afiliados, ou participantes do partido, que vão ocupar as 170 cadeiras que o partido tem direito, entendeu? Isso funciona mais com um sistema parlamentarista.
da votação ser no partido, quer dizer, nas propostas que o partido apresenta para a sociedade, né? E aí a população vota se concorda com as propostas do partido A ou as propostas do partido B, e assim vai, ok? Bom, na página 149 nós temos as relações de poder na sociedade contemporânea. O termo Estado moderno ou Estado-nação representa um modo de organização do Estado que surgiu na Europa por meio de superação do regime feudal. Esse ordenamento político se difundiu por outros continentes e assumiu diferentes configurações ao longo dos séculos. O Estado moderno possui 5 grandes características, genericamente presentes nos componentes históricos de sua formação: povo, território, governo, finalidade e soberania. O vocábulo povo designa tanto o conjunto dos habitantes do Estado, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, quanto aqueles que compartilham a língua, os costumes e a história. No primeiro caso, o povo tem significado igual ao de população. No segundo, a palavra adquire significado de nação. Mesmo no caso dos estados plurinacionais, como a Bolívia e o Equador, há elementos comuns que criam a noção de pertencimento dos indivíduos, os quais adquirem um sentimento nacional genuíno e passam a se identificar como um único povo, ainda que heterogêneo em sua composição. O território identifica os limites físicos do Estado. Para que se possa definir o território de um Estado nacional, é importante considerar não somente a porção terrestre, mas também o espaço aéreo e o mar territorial. Há, contudo, diversos estados que não possuem mar territorial, como Áustria, Bolívia, Chad, Mongólia, que são no interior dos continentes, né? Mas eles têm espaço aéreo. O governo designa a esfera máxima da função executiva de um Estado. Um Estado nacional pode ter diferentes níveis de governo. No Brasil, por exemplo, temos a União Federal, os Estados Federados, como Acre, Goiás, Rio de Janeiro e os municípios. Os governos também podem ser definidos pelo modo de exercício da autoridade. Assim, podemos ter governos democráticos ou autoritários, de acordo com o grau de liberdade e participação dos cidadãos na esfera pública. Já a finalidade está relacionada aos propósitos que justificam a existência do Estado. No Brasil, esses propósitos estão listados no artigo 3º da Constituição: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Por fim, a soberania refere-se à prerrogativa de que o Estado deve estabelecer normas e condutas que pautarão a vida coletiva em nível interno, bem como o comportamento externo do Estado. Essa prerrogativa não pode estar submetida aos interesses particulares de grupos sociais intermediários domésticos, como família, igreja, nem as necessidades de outros estados nacionais. Assim, por exemplo, uma colônia como o Brasil antes da independência tem povo, território, governo e finalidade, mas não é um estado nacional, pois não possui soberania. Não há um conceito universalmente válido para definir o Estado moderno. Existem diversas definições sobre esse modo de organização, que passaremos simplesmente a chamar de Estado. Segundo Norberto Bobbio, em Estado, Governo e Sociedade, como a obra dele, trata-se de uma organização social complexa, caracterizada pela centralização do poder, fundamentada em, abre aspas, na afirmação do princípio da territorialidade, da obrigação política e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político, fecha aspas. Essa centralização que se opõe ao policentrismo do sistema feudal é definido por Max Weber como, abre aspas, monopólio da violência legítima, fecha aspas, de um território delimitado. Quer dizer, o poder executivo de um Estado tem, se necessário, ele tem legitimidade, principalmente quando é eleito, né? Mesmo de forma representativa, ele tem a legitimidade para usar a força bruta do Estado, né? Para Weber, o Estado contém o controle de todas as fontes legítimas de violência, por meio de instituições como polícia, violência para manter a ordem dentro do território e controlar os cidadãos, e as forças armadas, violência contra outros estados. Como podemos observar,
num quadro que eu vou postar depois para vocês, o Estado assumiu ao longo do tempo diferentes formas e características. Aí, quais são as diferentes formas, né? Então, o Estado absolutista, o Estado liberal, o Estado socialista, o Estado nazista e fascista, o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal, que é o que, na atualidade, a maioria dos países vivem, né? Inclusive o nosso. Então, o Estado neoliberal, os valores como mercado livre e livre iniciativa, além do estabelecimento do consumo e da riqueza como metas primordiais. Os teóricos dessa corrente foram denominados neoclássicos ou neoliberais. Os teóricos neoliberais afirmavam que somente a liberdade econômica produziria indivíduos e sociedades livres. A desvinculação entre economia e política seria o caminho para a prosperidade econômica, conduzida pela diminuição progressiva da participação estatal na economia. As teorias neoliberais não ficaram restritas aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha no início dos anos 80, né? Ela, através do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, FMI, elas se espalharam por todo o mundo ocidental e outras partes também. Ok? A crise econômica de 2008 ampliou a contestação contra as políticas neoliberais. Aí vamos ter crises e fortes manifestações populares na Espanha, Portugal, Grécia, França, Itália, desde 2008 para cá. Aí o movimento Occupy Wall Street em 2011, a Primavera dos Povos Árabes em 2011, né? E essa instabilidade política e econômica que está presente até hoje, né? Aí depois, aí vem esse quadro que eu vou pôr, que é algumas formas históricas do Estado moderno. E vamos entrar na formação do Estado brasileiro, né? O principal conceito na formação do Estado brasileiro é o conceito que a sociologia trabalha, é o conceito de patrimonialismo, que é o modelo tradicional de dominação, cujas bases estão na manutenção dos vínculos entre as esferas públicas e privada, viabilizando a manutenção de privilégios das elites em ambas as esferas, né? Então, quem vai estudar isso é o Oliveira Viana, o Sérgio Buarque de Holanda. E aí nós vamos ter, na formação do Estado brasileiro, o período colonial, o período imperial, a Primeira República, né, a República Velha, em que tem o Victor Nunes Leal, um jurista mineiro, que foi chefe da Casa Civil da Presidência da República de 56 a 59, e depois ministro do Supremo Tribunal Federal de 1960 a 1969, sendo cassado apenas pelo ato institucional número 5, ele tem um estudo sobre o coronelismo, que é um sistema de reciprocidade. De um lado, os líderes políticos e os coronéis que conduzem, entre aspas, o rebanho de eleitores, e do outro, a situação política dominante do Estado, que dispõe dos recursos, dos favores e da força policial. Então, seria uma reciprocidade entre essas duas esferas, né? E aí também tem um organograma baseado na obra dele, que eu também vou postar. Aí no Estado brasileiro tem o período Vargas, a democracia populista, a ditadura civil-militar e a atualidade, que é a nova república. Mesmo em crise, mas ainda estamos na nova república. Ok? Então eu vou postar aqui a tabela da página 158 e também o coronelismo. E aí na próxima aula a gente fala só um pouquinho mais sobre a nova república e encerra o capítulo 6. Tá bom? Então uma boa semana para todos e para todas.